Vocês pediram, eles voltaram. Os desenhos mais polêmicos. Fala pessoal, estamos de volta com esse que é o segundo quadro mais antigo aqui do canal e que muita gente pediu que eu voltasse a fazer ele. Bom, para quem tá chegando agora aqui no canal, a ideia desse quadro, Desenhos Polêmicos, é falar de cenas em desenhos animados que causaram algum tipo de polêmica, ou que foram censuradas, ou que foram proibidas de passar na TV, ou que geraram algum tipo de repercussão em jornais ou na internet. Então, antes de mais nada, eu quero deixar claro que as coisas que eu mostro nos vídeos não são coisas que eu invento da minha cabeça. Eu falo sobre casos oficiais que os próprios produtores ou criadores reconhecem que foram censurados, ou são casos que saíram reportagens em jornais, em portais da internet, enfim, são casos que aconteceram de verdade, seja aqui no Brasil ou seja em qualquer país do mundo. E eu procuro sempre mostrar os fatos, os argumentos ou as notícias que comprovem aquilo que eu tô falando. E eu só queria deixar isso claro porque eu sei que mesmo eu falando essas coisas, vai vir gente aqui nos comentários reclamar que eu tô de mimimi ou que hoje em dia o mundo tá chato e tal, sendo que muitos casos que eu mostro aqui nos vídeos Desenhos Polêmicos são casos que aconteceram lá nos anos 90, nos anos 80, não são só casos de hoje em dia. Bom, é isso, é muito bom estar de volta fazendo esse tipo de vídeo. Espero que vocês se divirtam E que fiquem com muito medo. Começando o vídeo de hoje com uma cena que aconteceu em Scooby-Doo Mistério S.A. Mais especificamente no episódio 12, A Loucura Gritante. Bom, pra quem não sabe, Scooby-Doo Mistério S.A. é como se fosse um reboot da série original lá dos anos 60, Scooby-Doo Cadê Você? Mas uma das grandes diferenças é que na série lá dos anos 60, cada episódio tinha uma história diferente. Então você podia assistir os episódios de Scooby-Doo Cadê Você em qualquer ordem, que não fazia muita diferença. Já Scooby-Doo Mistério S.A. Funciona como se fosse uma novela. Os episódios terminam, mas a história continua no próximo. Então pra gente entender a cena que causou polêmica, eu vou explicar o contexto do que está acontecendo na série. No começo da série, tá rolando um clima entre o Salsicha e a Velma. Só que daí, o Salsicha dá um fora na Velma, diz que não tá pronto pra ter uma namorada. Velma, você tá certa, é melhor ser claro com as coisas. Sério? Ficar longe do Scooby me fez perceber o quanto ele é importante pra mim. Eu ainda não tô pronto pra ter uma namorada, mas ainda podemos ser amigos. Tá me zoando, né? O menino que eu amo me troca por um cachorro e essa é a pior coisa que pode acontecer com uma garota. Isso provoca uma treta e acaba dividindo o grupo. E aí no episódio 11, a Velma deixa claro que acha que eles não são mais uma equipe. Vamos encarar. Acho que não somos mais uma equipe. Então no episódio 12, cada personagem tá tentando seguir a sua própria vida. E aí eles se encontram na universidade, mas cada um tá seguindo seu próprio caminho. E lá na universidade, o Fred entra para uma fraternidade de caras bombados que gostam de luta livre. Então, o que vocês fazem por aqui? Estudam, brincam, fazem armadilhas? Hora do novato. Quando você está na faculdade, é homem e é bombado, só tem uma coisa a fazer. Luta livre! Bom, agora que você entendeu o contexto do que está acontecendo, vamos à cena polêmica. Salsicha e Scooby-Doo encontram Velma na cantina e nisso aparece o Fred com seus novos amigos da fraternidade. Sorry, my friends were wrestling. My new brothers are gonna teach me a move called Happy Tapioca. I don't know what it is, but apparently I'll be blindfolded and submerged in pudding. See you around. Scooby-Doo papa. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. Y el pum 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 pum. My new brothers are gonna teach me a move called Happy Tapioca. I don't know what it is, but apparently I'll be blindfolded and submerged in pudding. See you around.
Provavelmente você ficou chocado de saber que algo desse nível apareceu em um desenho animado para crianças, mas calma, a grande polêmica dessa cena não é diretamente isso que o Fred fala, mas se o que ele fala existe de verdade ou não. Não sei se deu pra entender o que eu quis dizer. Tá, eu vou explicar de um jeito mais fácil. Imagina que esse termo, Happy Tapioca, ele nunca existiu. Ninguém nunca tinha usado ele pra nada. E aí os roteiristas de Scooby-Doo Mistério S.A. estavam escrevendo a história e precisavam inventar um nome qualquer para um ritual que acontece lá na universidade. E inventaram esse termo Happy Tapioca. E aí o episódio estreou na TV, alguém assistiu e inventou que esse termo Happy Tapioca significa fazer sexo anal no pudim. E as pessoas começaram a compartilhar como se aquilo fosse verdade, só que era uma trollagem. Essa teoria faz sentido, já que o episódio estreou na TV em 18 de outubro de 2010 e a definição só foi criada depois que o episódio estreou na TV em 22 de outubro de 2010. Então fica essa polêmica, algumas pessoas dizendo que sim, esse termo já existia no mundo sexual e que sim, essa foi uma piada imprópria para aparecer num desenho animado. E outras pessoas dizem que essa expressão Happy Tapioca nunca existiu e que essa definição suja foi inventada depois que o episódio estreou na TV, só para tentar sujar a imagem do Scooby-Doo, e eu sinceramente espero que seja essa opção. O próximo caso que eu quero falar aconteceu no desenho Tiny Toon. Todo mundo já ouviu falar do caso que aconteceu no episódio Uma Cerveja, quando os personagens bebem, enchem a cara e depois roubam um carro da polícia e se matam. Eu até já falei sobre esse episódio aqui no canal, então hoje eu quero falar sobre um outro caso que pouca gente sabe que aconteceu. Se você assistiu Tiny Toon, você deve se lembrar que existia uma personagem chamada Felícia. Ela era uma simpática garotinha que amava os animais, amava tanto que queria abraçar e apertar eles até esmagar de tanto amor. Olha as cabecinhas peludas! O que vocês são? Cabecinhas peludas? O que vocês são? Cachorrinhos, gatinhos, insetos grandes e peludos? Somos os irmãos Warner! Irmão Warner! Eu sou a abraçadora, apertadora, massacradora Warner! Bom, agora que você lembrou quem era a Felícia, vamos ao que interessa. A polêmica em Tiny Toon aconteceu no episódio 86, chamado Toons da Cripta. A ideia desse episódio era ser tipo uma espécie de paródia com filmes de terror, filmes de Halloween, e esse episódio era dividido em 3 histórias. A última história se chamava Noite dos Animais Vivos. A Felícia está olhando seu álbum de fotografias e relembrando de seus animais que morreram graças aos seus cuidados. Where did I go wrong? I fed you, washed you, and took you for long walks, and still you ended up like all the others. Então todos os animais que a Felícia matou sem querer saem dos seus túmulos como zumbis que voltam para buscar vingança. Naquela época, lá em 1992, esse episódio nem chegou a estrear na TV. A Fox se recusou a passar o episódio, de certa forma a Fox censurou o episódio, e o argumento é que a Fox considerou a história muito sombria e muito assustadora para um programa infantil. E aí esse episódio só foi se tornar público uns anos mais tarde, quando em 1994 foi lançado um VHS especial chamado Aventuras Diabolicamente Engraçadas, que praticamente foi um VHS feito só para lançar esse episódio que nunca tinha passado na TV. Muito louco isso, né? E aí só uns anos mais tarde, quando o Tiny Toon sai da Fox e vai para outros canais e vai para TV a cabo, é que esse episódio passa na TV. É Tiny, é Toons, com muitas novidades, e tudo que fazemos é só pra você. Nos vejam na TV! O
próximo desenho do vídeo de hoje, a vaca e o frango. Bom, eu já falei aqui no canal em outros vídeos sobre 2 episódios, 2 casos de A Vaca e o Frango que acabaram sendo censuradas nos Estados Unidos e em outros países. Teve o episódio piloto da série chamado No Smoking, que passou uma vez na TV e depois foi censurado por mostrar uma cena onde um personagem que representa o diabo forçaria uma criança a fumar um cigarro. E depois teve o episódio da 2ª temporada chamado Buffalo Gals, que também foi censurado por mostrar uma gangue de motoqueiras que seriam lésbicas e pelo episódio ter várias piadas de duplo sentido. I gotta tell you, kid, that butt's not gonna make it! Bom, esses 2 casos são os mais famosos na internet, mas no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês mais um caso que pouca gente sabe. No episódio Emprego Meio Expediente, a vaca e o frango estão voltando da escola quando passam em frente a uma loja de brinquedos. Eles ficam com vontade de comprar os brinquedos, mas aí percebem que não tem dinheiro. Então a vaca vai até uma fazenda e se candidata para uma vaga de trabalho de meio período, e o seu trabalho vai ser produzir leite. Então ela recebe um copo, vai até o banheiro, fecha a porta, tira o leite, sai do banheiro com o copo cheio, entrega para o fazendeiro, ele experimenta, dá um gole e gosta muito do leite da vaca e contrata ela. E lá ela fica produzindo leite e no final do dia recebe o seu pagamento pelo trabalho. E aí a primeira coisa que ela faz é ir na loja comprar o brinquedo. Olhando para isso, o frango fica indignado que a vaca conseguiu comprar o brinquedo e decide que ele também quer trabalhar vendendo leite. Tá, mas espera aí, como é que um frango vai vender leite? Muito interessante, está contratada. A próxima! Ah! O que é com você, cara? Não sabe ler nada de leite de frango. Tchau! Bom, esse episódio na época gerou muita reclamação de muitos pais, porque, frango não dá leite. Então, se frango não dá leite, o que ele tá tentando vender é um copo de... O próximo desenho que eu vou falar é sobre os Animaniacs. Esse é um dos desenhos mais geniais de todos os tempos. Não sei se você lembra, mas eles faziam piada e paródia com tudo, desde séries de sucesso como Friends, desenhos de sucesso como Os Anjinhos e até paródias com músicas de sucesso como Macarena. Onde ela passa só se escuta Macademia, dancinha enjoada que é irmã da Macarena. Até que é bonitinha, mas eu acho que envenena. Oh, Macademia! Os Animaniacs zoavam tudo, inclusive zoavam os próprios órgãos de censura dos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos existe um órgão chamado FCC, Comissão Federal das Comunicações. Uma das funções desse órgão é regulamentar o que pode e o que não pode passar na TV. E se um programa não seguia as regras, ele podia ser multado ou podia ser censurado. E aí tem um episódio dos Animaniacs que eles fazem uma piada com tudo isso. Eles criam um personagem que representa um dos chefes da FCC daquela época e fazem piada com o nome dele, fazem piada com justamente esse órgão querer criticar e querer censurar e controlar os desenhos animados. Bom, apesar de tudo, Animaniacs não é um desenho que sofreu grandes censuras, mas existe uma cena que nunca foi pro ar, nunca passou na TV, porque ela teve que ser modificada ainda na produção do desenho. Na primeira temporada, no episódio 10, chamado Rei Yaku, tem essa cena aqui, onde o Yaku tá conversando com uma princesa e ele vira lentamente sua cabeça e fica olhando para ela com essa cara de apaixonado. Acontece que essa cena aí seria diferente. Ao se virar, Yaku apoiaria sua cabeça nos peitos da princesa, desse jeito aí. Esse é um fato oficial documentado no blog oficial de Tom Ruegger, que foi um dos criadores do desenho, onde ele explica um pouco o que aconteceu. Falando em peitos, outro desenho que causou polêmica por causa disso foi Street Fighter. Direto dos videogames para o cinema, em 1994 foi lançado Street Fighter 2, o filme, a primeira adaptação de Street Fighter em desenho animado, e que já veio cheio de polêmica, porque no meio do filme aparece uma cena da Chun-Li tomando banho pelada. O que faz sentido, porque eu acho que todo mundo aqui toma banho pelado, né?
Ou alguém aí toma banho de roupa? O fato é que nos Estados Unidos, esse filme foi lançado direto em VHS, só que foi lançado em duas versões diferentes. Tinha um VHS que era uma versão censurada, era uma versão editada com menos violência e sem, por exemplo, a cena da Chun-Li tomando banho, pelada. E ao mesmo tempo você tinha uma versão VHS sem censuras, aonde na capa vinha escrito filme completo sem cortes. E um vermelho bem grande ali, ó, versão apenas para adultos. O problema é que muitos pais não prestavam atenção no aviso e acabavam comprando o VHS com a versão completa e aí davam para os seus filhos. E por incrível que pareça, toda essa confusão aí lá na época gerou muita polêmica e muita reclamação. Agora vamos falar daquele anime que todo mundo gosta, Yu Yu Hakusho. Corre, corre da cidade grande, tanta gente passa, estou só. Yu Yu Hakusho é aquele desenho que hoje em dia provavelmente daria muita polêmica. Eu não sei se você lembra, mas tinham umas cenas que eram bem inesperadas. Tipo quando o Yusuke levantava a saia das meninas para ver a calcinha delas. Você me entendeu? Ah, é branca, mas tá meio suja. É branco, mas tá sujo. Ai, grande Yusuke. Seu imbecil, safado, porra, seu idiota, sem vergonha! O Yusuke também levava muito jeito com crianças, né? Não vou brigar coisa nenhuma, seu Zé Mané. Aqui é perigoso brincar. Os carros vão pegar você, sabia? E você lembra de uma cena que o Yusuke luta contra uma transexual? No episódio 24, Miyuki, uma demônio da Organização Fantasma, desafia Yusuke e Kuwabara para uma luta. Só que o Kuwabara ele se recusa a lutar porque diz que ele jamais lutaria contra uma mulher. Uma mulher? Ah, essa não, eu não. Eu não vou lutar com uma mulher de jeito nenhum. Nem entende, tá? Já o Yusuke, ele diz que não tá nem aí. E ele vai pra porrada mesmo. Eu encaro essa então. Ah, qual é? Ficou maluco, Yusuke? Eu não diferencio a pessoa que vem pra brigar comigo. Seja ela mulher, velha ou criança, eu luto com todos. Comigo não tem isso não, tá? A luta começa e no final, Yusuke derrota Miyuki. Kuwabara fica louco e diz que Yusuke foi um covarde por ter batido em uma mulher. Ah, Yusuke, você é um covarde. Eu acho isso demais. É uma covardia você atacar uma mulher, Yusuke. Só que daí o Yusuke diz que a Miyuki não é uma mulher. Não é uma mulher, é um homem. O quê? Como? Ah, então quer dizer que é uma drag queen? Quando eu verifiquei da primeira vez, né? Ah, então foi naquele momento? É, aí eu apalpei os seios, mas não descobri se era enchimento ou silicone. Mas aí quando eu apalpei mais embaixo... Ah, meu filho, o negócio ficou esquisito. Aí eu descobri, eu tive certeza, sabe? E nisso a Miyuki fica revoltada e fala tipo... Isso é preconceito. Você descobriu que não sou mulher e não maneirou no golpe. Meu corpo pode ser de homem, mas o meu coração e a minha voz são de mulher! Para de falar besteira! Se você é homem, haja como homem! E se o seu coração é de mulher mesmo, trate de se tornar uma mulher por inteira. Você está ouvindo? Essa é uma cena que eu não sei se passaria hoje em dia na TV, provavelmente daria alguma polêmica, talvez eles editassem ou mudassem algumas falas, mas lá nos anos 90 essa cena passou de boa na TV. Só que existe uma outra cena que aí sim essa cena foi censurada em vários países. No episódio 11, Yusuke precisa lutar contra Kazemaru. Acontece que, na versão original, esse personagem tem um símbolo na sua testa. Esse símbolo é conhecido como a roda de sol do budismo. Porém, muitas pessoas confundem ele com o símbolo do nazismo, já que eles são meio parecidos. Então, para evitar esse tipo de confusão, nos Estados Unidos, por exemplo, essa cena, esse episódio inteiro, na verdade, foi adaptado e a testa de Kazemaru foi editada, ficando limpa, sem nenhum símbolo nela. A força pra poder dizer arigatou gozaimasu. Bom,
meus amigos, chegamos ao final de mais um Desenhos Polêmicos, e se você conhece algum outro caso de polêmica que aconteceu em algum desenho animado, comenta aqui embaixo nos comentários para me ajudar a fazer o próximo vídeo dessa série, beleza? Lembrando que esse aqui foi o Desenhos Polêmicos edição 17, ou seja, tem outros 16 vídeos para você assistir no mesmo estilo que esse aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aproveitando, não deixe de assistir ao último vídeo que saiu aqui no canal, que foi personagens usados em propaganda que viraram desenho animado. Esse é um assunto muito interessante. Eu sou o André Bedene e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!